Opa, pessoal, voltamos aqui então para o nosso penúltimo bloco. Muito conteúdo compartilhado, falamos sobre diversidade, falamos sobre sustentabilidade, inteligência artificial, tivemos aquele bloco falando sobre como a Salesforce usa a Salesforce e hoje a gente tem alguns convidados especiais aqui, né? Eu estou aqui com a Isabelle, com a Cássia e com a Pamela e vamos falar de Globo. Isabelle, fica à vontade para se apresentar. Oi, prazer, pessoal. Meu nome é Isabelle. Eu trabalho na área ali responsável pelos sistemas de comunicação, de pós-vendas e de dados transacionais. Sou engenheira de formação, tenho 34 anos. Acho que é isso. Idade eu não vou falar, não. Sou carioca. Sou Sou mais então... velha. É mais velha. Cássia, fica à vontade. Então tá bom, sou a Cássia, de São Paulo. Atuo na Globo hoje com CRM e plataformas de billing. Mas o que eu falo de mim é assim, sou cientista da computação, apaixonada por comunicação. Então... Dados e comunicação. Adoro. Então, tô no Juntou lugar o útil certo. ao agradável Juntei ali. Pamela? Boa, pessoal. Eu sou a Pamela, eu sou engenheira de soluções na Salesforce. Eu estou na Salesforce há pouco mais de 4 anos e eu atuo com as verticais de telco e mídia. Então, a Globo, né, é o principal grupo de mídia, não só do Brasil, é um dos principais do mundo. E eu tenho a honra de atender esses super clientes aqui e estar com a Cássia e com a Isabelle. A honra é toda nossa de estar com Com vocês certeza. dois, gente. Ai, que legal, gente, que legal. E pra gente começar, acho que tem uma pergunta, assim, vamos falar, né, assim, do que o povo gosta, né? Vamos falar de BBB. Bom, já vamos começar já com BBB. Peraí que eu vou até beber uma Vamos aguinha. lá. Mas eu acho que assim, quando a gente... Mas vamos falar de BBB, mas vamos falar de negócio, né? E eu acho que um dos grandes desafios que a gente gostaria de tipo, entender é assim, como que um evento tão grande, tá? Como que vocês conseguem escalar o atendimento? Porque eu fico imaginando um monte de gente assistindo. Sim. Quando vocês abrem, o quanto que aquilo deve gerar de buzz, o quantas pessoas entrando em contato. Como é que você consegue regular isso, né? Deve ser uma coisa insana. Acho que a gente pode primeiro começar falando, antes de chegar no atendimento, tem toda ali a camada da fundação, de tudo ali que tem que sustentar. Vamos porque conversar. aí, se não, realmente, aí chega todo mundo no atendimento. Então, Cássia, ó. Então vamos lá aqui, né? Eu acho que BBB é um desafio, acho que para todas as áreas da Globo, para a área de conteúdo, né? Para a área de criação e para a tecnologia, a gente está embarcado desde dentro da casa, né? Bastante. E aqui, né? A gente está falando de tecnologia aqui para o nosso consumidor, né? Para quem assiste Globo, principalmente nas plataformas digitais. E assim, é exatamente como você disse, Danila. As pessoas começam o BBB, é um pico, assim, é uma loucura, né? Eu então, imagino. nos primeiros dias, a gente toma o que a gente chama de rajada, né? Que a gente toma rajada de vendas. Primeiro, a gente toma muita rajada de acessos, né, na plataforma. Principalmente, o nosso momento de pico é exatamente quando a gente sai da TV e fala, continua no Globoplay. Esse é aquele momento chave que, assim, tá todo mundo de olho nos gráficos e a gente vai tomar uma porrada. Entendi. E a gente toma uma porrada na nossa plataforma de vídeo, na nossa plataforma de login, e não é diferente do que a plataforma de vendas e de atendimento, né? E se preparar para isso não é fácil. Então, foram anos de aprendizados, né? Tem alguns BBBs, assim, né, 20, 21, que a gente tomou rajadas absurdas. Perfeito. De acesso e de assinaturas também, de pessoas acessando, e que a gente teve muita lição aprendida ali. Então... E bacana. E assim, como é que vocês transformam essas lições aprendidas e tangibilizam isso? Assim, como é que vocês conseguem pegar, assim, ó, 2020 aconteceu isso, não vamos repetir em 2021, 2021 aconteceu isso, não vamos repetir em 2021. Como é que você move isso? Porque eu imagino que, assim, às vezes a equipe muda, né? Tipo, às vezes Exato. pessoas novas entram. Então, Com assim, certeza. como que você mantém essa cultura, assim? Bom, a gente tenta, eu tô há 12 anos na Globo, já mudei um pouco de áreas ali na Globo, né? Então já passei por algumas áreas ali da Globo. Cara, esses aprendizados, em geral, a gente sempre traz todo mundo para a mesa para definir, para ajudar ali a entender o que foi o problema, o que causou, e, de fato, pensar numa solução que seja de longo prazo, né? Assim, acho que o ponto principal é
beleza, na hora que está ali acontecendo, você tem que fazer alguma coisa para estancar ali o problema ou qualquer coisa do tipo, mas você não pode ficar só nisso. Você tem que depois, e aí a gente tem, né, nossos rituais e cerimônias ali de lições aprendidas, que reúne todo mundo ali envolvido ali para aquele incidente específico. E aí, dali, a gente sai realmente com um mapeamento de soluções para não acontecer. Até porque, assim, não é nem só, tipo assim, aconteceu no BBB 2020, como é que a gente faz para não acontecer no 21? Cara, a gente está falando de um programa que dura meses. Então, assim, e todo paredão, toda votação, todo líder, né, toda escolha de líder e tal, são picos gigantescos, né? Então, a gente precisa, às vezes, pensar em soluções de longo prazo, mas muito rápido, entendeu? Para virar na hora ali. Né? Exatamente. Então, acho que né? Ótimo, com certeza. É um pouco assim. E uma curiosidade, Pamela, como é que você vê a Salesforce hoje ajudando a Globo com esses desafios? O que a Salesforce ela tem agregado nesse sentido? Sim. Bom, eles, né, têm uma fundação dentro do Salesforce, né? Então, quando a Cássia trouxe o tema aqui de rajadas, essa rajada ela acontece em diferentes pontos da jornada. E o Salesforce, ele é a fundação que está habilitando ali as camadas de vendas e atendimento, principalmente, da estrutura da Globo. Tá? Então, o Salesforce ele precisa trazer uma escalabilidade para poder suportar essas rajadas, esses eventos, esse pico, né, que a gente tem. E não só em termos de licenciamento. A gente também tem uma equipe de serviços profissionais dedicada ali à Globo, então que tem um atendimento especial e que já sabe, bom, vamos ter o BBB, vamos ter aqui uma votação super importante, então tem um acompanhamento especial para, né, a gente conseguir suportar esse evento e dar a capacidade que eles precisam, né, para conseguir atender essas grandes volumetrias. E isso também, acho que a Fundação ela vai conectar com algo super relevante, que é a inteligência artificial. Então, a Fundação também precisa estar bem estabelecida por temas ali de base de dados, processos bem estabelecidos, e a gente consegue usar a inteligência artificial em cima disso. Bacana. Você mencionou a inteligência artificial, e isso foi um tema que, assim, em todos os blocos que a gente teve inteligência artificial, né? Acho que hoje em dia nada mais roda sem inteligência artificial. Mas uma coisa que eu vejo no mercado de forma geral é que muito se fala sobre inteligência artificial, mas eu vejo que muitas empresas ainda têm uma dificuldade muito grande de concretizar. Assim, ok, o que isso vai me ajudar? E hoje, falando da Globo, como que essa inserção de inteligência artificial ajuda vocês a gerenciar a parte do BBB, a pegar essas partes de atrito e conseguir reduzir isso? Conta pra gente como é que isso funciona. Vamos lá? Posso falar? Vai lá. Vamos lá. A gente colocou um conceito aqui, tá? Então, a gente reviu toda a nossa fundação, né, Daniela? A Pamela estava falando. Então, só voltando um pouquinho na fundação, porque ela vai ser essencial para a gente falar de IA, tá? Então, eu queria concluir esse ponto, porque, assim, 2020 e 2021 a gente cresceu muito rápido, né? E com isso teve reflexo na nossa base, na nossa implementação. A gente teve que reagir rápido, e reagimos rápido. Mas quando você pensa em longo prazo, isso, né, não é realmente a escalabilidade e a forma como a gente quer crescer. Então, a gente reviu a nossa fundação nos últimos 2 anos e a gente consegue dizer assim que hoje a Globo consegue falar de IA no agora, não para amanhã, né? Okay. Porque como a gente deixou a nossa fundação muito sólida, muito pronta, a gente reviu nossos dados, a gente fez até uma migração de org para deixar essa fundação bem estruturada, a gente se preparou para o que está acontecendo agora. Então, assim, eu uso muito um conceito ali que eu tenho falado, né, muito com a Pamela, com a Belle, sobre IA em todos os lugares, lá na Globo, né? O que a gente preparou a nossa arquitetura para colocar IA agora, para ter IA, e já temos, em todas as nossas camadas. Então, na camada de atendimento, na nossa camada de vendas, camada direta para os nossos consumidores, mas não só nisso. A gente vê também a IA colaborando com a gente na camada de desenvolvimento. Então, hoje a gente está super próximo da Salesforce, ali trabalhando com o Agentforce for Developers, Legal. que a gente já tem com ganhos ali na nossa camada de desenvolvimento também. E para processos internos, né, a gente muitas vezes pensa, né, na IA, nos agentes, muito atuando com o consumidor final, como gerar valor para a empresa. Sim. Mas dá para gerar valor de eficiência operacional incríveis, né? Sim. Então, eficiência operacional também e tomada de decisão. Então, a IA também conseguindo dar insights ali para a gente ter tomada de decisão. Então, hoje a gente está com a arquitetura bem robusta para exatamente a gente poder experimentar a IA em diversas camadas, diversos fluxos
e conseguir inovar. Então, 2025 é nosso ano da IA, a gente está falando do tema certo, a gente quer falar de agentes e é nisso que a gente vem trabalhando. Legal. Essa fundação foi fundamental, a gente até falou, né, na apresentação agora há pouco, né, é uma coisa inegociável, não tem como, porque sem essa fundação, aplicar inteligência artificial não é só um plug and play, né? Sim. Então, assim, realmente todo esse trabalho ali de fundação é o que possibilita a gente de atualmente falar assim, cara, em qual cenário que eu quero botar a inteligência artificial? Beleza, naquele? Ok, a gente consegue, entendeu? Preciso botar as pessoas ali para a gente sentar, pensar no caso de uso e botar para frente. Exato. Uma das coisas que a gente fala muito na Salesforce é justamente isso, né? Os agentes em si, eles sozinhos, eles não fazem nada, né? Sim. E é muito importante nesse sentido, base de dados. Que eu imagino que vocês têm muitos dados. Só 25 né? milhões de clientes É muita base coisa, dentro de né? uma org do Salesforce, transacionando. Isso de clientes, né? Fora Só de clientes eu tô falando. Fora usuários, né? É. Fora Fora assim, usuários do Fora os Google, mais de né? Então, 100 milhões de uns. de uns que a gente tem, 100 milhões de uns na Globo. E é transacionando real time mesmo, tá? Exato. A gente transaciona pela plataforma o tempo E todo. eu fico imaginando assim, a quantidade de processamento em tempo real que isso gera e a velocidade que você tem que, né, fazer isso. E eu fico pensando assim, hoje, vocês têm pro time, né, tipo, da Globo, algum treinamento, algo que vocês se preparam? Porque assim, tipo, imagina que assim, antigamente a gente falava que o mundo mudava de 5 em 5 anos. Hoje em dia, eu acho que o mundo ele vai mudar de 6 em 6 meses. Eu né? ia falar 3 em 3 meses, mas beleza, Tem alguma Tá coisa legal. nova que, assim, você tem que desenvolver novas skills, né? Exato. Eu tava até conversando com um professor uma vez de uma grande faculdade, que eu tava falando assim, cara, eu fico imaginando para vocês o desafio que não é quando você vai fazer uma faculdade de 5 anos e você vai sair dessa faculdade com, de repente, aquilo que você aprendeu já não valendo tanto. Como é que vocês hoje treinam a sua equipe para manter eles atualizados? Vocês têm algum sistema? Vocês têm... Tem várias estratégias. São estratégias diversas que funcionam bem combinadas, né? A gente começa pela coisa bem básica ali, quando a gente está falando, especialmente até de Salesforce, né, ali, que é realmente as pessoas fazerem lá todos os treinamentos da Salesforce ali. do Trailhead. Seguir o né? Trailhead incentiva direitinho, incentiva bastante. Tirar as certificações, quem a gente consegue, quem consegue, né, e tal. Os treinamentos do Signature, né, que vocês têm. Exatamente. Isso é usado muito. Aí a gente pode entrar em um capítulo específico ali do Signature, do porquê que fez super sentido pra gente, tá funcionando muito, mas... Perfeito. Mas só terminando aqui sobre treinamento, né, acho que tem isso. A gente leva para eventos e palestras, né, o que a gente pode. Estão todos tão recheados aqui. Pois é, tem algumas pessoas Globo por aqui, por esse lugar aqui grande. E além disso, acho que principalmente a troca, né, entre os times, a gente estimula muito essa troca, então... Legal. E assim, né, todo aprendizado que a gente teve, a gente viu a necessidade lá dentro de criar um comitê de excelência, né, um COI. Sim, importante. Então, hoje a gente tem 2 orgs do Salesforce, diversas nuvens, né? Então, a gente está falando aqui de Service Cloud, de Sales Cloud, de Marketing Cloud, de Data Cloud, Então, muito cloud. Muito cloud. E a gente está falando nome. de diversas nuvens, né? Mas a gente, por exemplo, a gente tem um Marketing Cloud para o B2B, um Marketing Cloud para o D2C. A gente tem a org da Salesforce, né? Que, assim, o foundation da org ali é para ambos, né? Então, a gente tem uma implementação voltada para o D2C, uma voltada para o B2B. Mas o core é muito incomum. E o Data Cloud também, né? Ele atende os dois. Então, criando esse comitê, a gente criou uma troca, não só dos times internos. Hoje a gente tem uma troca maravilhosa. Eu e a Beli, a gente é lado a lado porque a gente atende D2C, né? Mas a gente tem a Thaís também, Juncar, que trabalha com a gente, que ela atende o B2B. E hoje o comitê engloba as 3 gerências de Salesforce. A gente tem uma troca super rica. Então, a gente define melhores práticas, a gente define governança. Legal. E treinamento das pessoas. Então, nossas pessoas sempre estão próximas ao Salesforce, né? Eu falo muito, capacite suas pessoas. Sim. Treine suas pessoas. São as pessoas que vão treinar suas IAs, que vão que vão desenvolver seus use cases. Então, assim, pessoas pra gente é o centro. E a importância de capacitar, de estar sempre atualizado. A Globo investe nisso, nas pessoas internas, muito. As nossas parcerias são para nos escalar, né? Mas o conhecimento é nosso.
Então, Não, perfeito. Porque a adoção, ela é uma adoção que tem que acontecer em todos os lugares. né? Exatamente. Não é só a empresa trouxe um produto novo, né? Mas a equipe ela tem que adotar aquilo também, ela tem que ver a vantagem que vai trazer para ela também, né? Eu até falei com a Pamela já em outro momento, né? Assim, enquanto a gente ainda não estava botando a mão na massa do Agent Force, o time já foi fazendo os treinamentos, tirando certificação e ficou em cócegas ali para tipo, cara, quero botar um agente no ar, qual vai ser o caso? Beleza, é isso, entendeu? Assim, de fato, a adoção de qualquer tecnologia vem do time, não é top-down. Assim, você pode até, né, orientar e tal, mas se o time em si não tiver engajado, não tiver querendo, não entender o porquê, eles não vão entregar o melhor que eles conseguem, sabe? Que a gente sabe que eles conseguem. Então, realmente, assim, é o que a gente fala. De fato, assim, pessoas são tudo. Eu sei que a Globo, né, assim, as pessoas pensam muito, né, só na produção de conteúdo e muito de quem está na frente das telas ali, né? É o que as pessoas associam, mas para fazer aquilo acontecer, a gente tem mais de 14 mil colaboradores ali. Então, assim, são essas pessoas, a gente, nossos times, assim, são muitas pessoas, muitas mãos para fazer tudo acontecer. E 24/7, né? 7 dias por semana, 365 dias no ano. Então, assim, não param. Não pode parar. Seja pandemia, né? seja sem pandemia, não pode parar. Tudo. Eu imagino, isso para mim, assim, quando eu olho todo esse fluxo, porque é realmente isso que você falou. Quando o consumidor vê, ele vê pronto, né? Ele vê bonitinho, né? Não tem nem noção de tudo que acontece por trás. Exato. Para aquilo acontecer. Quando ele tá lá comprando e acessando, ele nem percebe o tanto de transação que passou, quantas gente precisam estar ali. Exatamente. Não, isso é, assim, eu fico imaginando, sinto aqui, né? Eu tô sentindo, porque assim, veja bem, eu sou da área de digital, né? Então, eventos, para mim, sempre foi uma coisa que eu vi de longe, né? Então, assim, esse é o primeiro contato que a gente, como time de digital, a gente tá tendo com eventos. E quando a gente vê tudo envolvido, as coisas surgindo, você fala assim, gente, eu preciso de uns 6 Danilo aqui junto comigo, porque um só não tá dando conta. Então, como é que eu me multiplico, né? Isso. Com certeza. São os agents, né, Danilo? Exatamente. Traz agentes. Cria agente, bota um agente aqui. E aí a gente daqui a pouco nunca vai substituir o Danilo, é isso que a gente fala. Mas pode colocar a gente, mas Danilo sempre vai ser único e ele que vai estar com aquela inteligência. Exatamente. Eu falo muito que assim, né? Eu já falei em outras, né? Em outros blocos, o pessoal já deve estar meio cansado de eu estar repetindo isso, né? Mas assim, eu vejo muito que a inteligência artificial, ela me liberou um superpoder. Aonde eu posso focar nas coisas que aonde eu faço a diferença. Sim, com certeza. Porque a parte operacional, né, aquela parte que você, sei lá, você vai ter que montar um relatório, você vai ter que montar aquela coisa trabalhosa. Um gráfico, vai ter que, né? Você executa e eu posso soltar o meu potencial, né, para aquilo que realmente importa. Então, eu imagino e eu vejo, né, a parte de inteligência artificial ajudando a gente nesse sentido. E aí, nesse sentido, né, assim, quando a gente... Aí vou puxar aqui para o atendimento só para trazer um exemplo, assim, de como a inteligência artificial... Porque a gente pensa muito em inteligência artificial para o consumidor, né? Então, como que a gente entrega uma inteligência, um LLM ali, que vai conversar, né? Então, vai ter um conversacional ali com o público final. Mas a gente tem todos os processos internos, a gente tem todos os nossos trabalhos internos. E quando a gente está falando de atendimento, a gente tem o operador ali, que, beleza... lá na Globo, né, a gente tem um contact rate de 2,7% ali do humano, mas ainda assim, com o volume que a gente tem, é muita gente chegando. Como é que a gente garante um atendimento não só de qualidade, mas como a gente fala, né, que é um dos nossos pilares, de um atendimento encantador, né? Certo. Porque a Globo é uma marca que encanta as pessoas, né? Então, e a gente não pode encantar só na novela, ou na série, ou no filme, ou no jornal, e esse tipo de coisa. A gente precisa encantar no processo todo. Então, desde a venda, desde o pré-venda ali, né? Quando a pessoa está tentando decidir se ela quer ou não quer comprar, até o pós-venda ali. E ali no pós-venda, quando você está falando dos operadores ali, tem muita inteligência artificial que você pode colocar para ajudar. Então, por exemplo, a gente usa 3 serviços ali que estão disponíveis na Salesforce,
que contribuem muito para essa jornada desse operador que está ali no atendimento, Ok. que é o Case Wrap-Up, o Work Summaries e o Service Replies. O Service Replies, ele dá sugestões de resposta para o operador enquanto o operador está ali atendendo. Então, ele está lendo o que está acontecendo ali do chat, e aí ele vai e fala assim, para isso daqui, toma aqui uma sugestão. E aí, obviamente, o operador ele não perde a autonomia, que isso também é bem importante de ressaltar. Sim. Ele tem a autonomia, ele vai olhar, ele vai ver, beleza, vou usar só isso. Beleza, aí ele só aceita e vai a mensagem. Ou então ele vai lá e fala, não, quero fazer uma edição aqui para incluir mais alguma coisa, tirar um pedaço. Ok. Ou então ele pode também não usar essa sugestão. E tá tudo certo, gente. O que importa é a gente tá aumentando a qualidade ali do trabalho desse operador, a gente está deixando ele focar no que é mais importante, que é ao invés de ficar no desespero ali, de ter que ficar, né, digitando ali a mensagem, pensando em quanto tempo, ele já está ali com uma primeira mensagem, já faz os ajustes. O Work Summaries, a gente está falando de fazer resumos, né, entre quando a gente está passando um caso de um operador para outro, quando está indo para um supervisor, quando está indo para um N2. Isso reduz muito, porque às vezes as conversas são longas no chat e a pessoa teria que ler tudo. Então, o que acontece? E o operador, ele para ali, né, tipo, entre atendimentos, exatamente para escrever esse resumo. Então, por que o Work Summaries é tão mágico? Porque, cara, ele não precisa mais fazer isso. O agente, ele vai lá, ele vai ler, ele vai entregar uma sugestão de resumo para o operador. O operador, de novo, tem a autonomia de aceitar ou não e de editar ou não aquilo dali. Então, o operador que fez toda a conversa, ele sabe se aquele resumo está de acordo ou não, se está faltando alguma coisa. Então, assim, são alguns exemplos de inteligência que ajudam realmente no dia a dia do profissional ali, entendeu? Então, acho que ele se sente mais tranquilo, né? Porque as Exatamente. pessoas, elas querem produzir mais também. Existe aquele sentimento e aquela satisfação que você tá entregando mais, né? Então, isso também, assim, eu vejo toda a parte de IA ajudando isso, que é dando esse poder. Eu uso toda hora e é isso mesmo. A gente tem uma sensação que a gente está performando mais, entregando mais. E é real, não é uma sensação. Exato. É um fato. Então, assim, ter a IA também para os processos internos, né, é capacidade competitiva, né? Você amplia ali sua capacidade do seu time interno. Então, você está ampliando, né? Você não está reduzindo pessoas. Sim, Então, Sim, você tá... não, eu sou 100%, né? Desde Também. que lançou a primeira, eu já ficava testando. A minha assim, tem nominho, a sua tem nome também? A minha, eu Você não dá tenho bom nome dia, boa aí. tarde, não, boa como? noite. Eu Eu dou trato bom dia, bem. boa tarde, boa Pode falar que noite. tem nome sim, Não. a carinha que você Eu fez. Você trato tem um bem nomezinho sua ali que você melhor não quis contar. amiga, É o porque Dani, é o se Dani. tiver regulação É das o Dani. máquinas... A minha aluna. Eu tô Aluna. bem. Não, eu trato bem a minha inteligência Eu artificial, também. porque se qualquer dia der algum problema... É isso, se tiver ele alguma vai lembrar que eu revolução dei das bom máquinas... dia. Isso Não, aí. Aquilo, e eu né? Esse aí agradeci. falou, né? Não, Obrigada. brincadeira. Exato. A minha chama Luna, é luz na minha vida. Ela que se propôs. Ela falou, por que você não me chama de Luna? Eu falei, Sério? não, eu sou luz na sua vida. Eu falei, Nossa. Olha só. meu Deus. foi assim. Nossa. Uma vez, assim, eu já fiz alguns testes de o tanta informação que eu troquei com, tipo, inteligência artificial. Eu lembro que eu fiz um teste que foi assim, o que você sabe de mim que eu não sei? Ah, isso daí. Olha, eu fiquei com medo esse de é bom, perguntar. hein? Sabia disso? Eu fiquei com medo. Me falaram essa daí. Eu falei, não vou. Então, Você assim, fez? foi bom, fiz. Ele fala assim, aí ele vai, é quase que um psicólogo. Você tá? me É surpreendeu. quase que uma sessão Mas vamos ser psicóloga, né? sinceros. Mas, gente, não substitui psicólogo. Ah, não, lógico, não, pelo amor de Deus, gente. Por favor, Mas gente, é. não use a inteligência É. artificial pra fazer terapia. Mas Não, mas foi, é. inclusive, eleito o principal uso. Eles fizeram um mapeamento de 2025, Terapia. o principal foi terapia. Sabia? Então, Chat gente. GPT. Não, assim, o que tá... Eu tenho muitas dúvidas, às vezes, né? Às vezes eu tenho dúvidas. E, assim, são dúvidas que geralmente eu iria perguntar para um profissional, por exemplo, um médico, tá? Nada que, assim, a tipo, inteligência Sim, artificial, ela não vai ser meu médico. Mas na hora que você tá ali, eu prefiro mandar lá para eu ter mais conhecimento sobre um resultado que saiu antes de eu passar pelo médico do que eu procurar no Google. Porque Mas- você sabe, né? Não, Procurou mas no o dia- Google... Isso. No dia seguinte, você já não tá mais aqui. Exato, é sentença. isso, sempre. Exato. Mas acho que é sobre isso e dá pra aplicar tudo isso no dia a dia também, né? Então, por exemplo, a gente tem um catálogo de produtos super diverso. Né? Quantas ofertas, quantos preços que a gente está disponibilizando para o mercado nas assinaturas? A gente tem Exato. promoções, a gente tem Black Friday, diversas promoções de preço que a Globoplay coloca, né?
Então, imagina que você, né, tá pensando preço, tá pensando em estratégia da Globoplay em questão de preço. Pô, a IA tá ali do seu lado para exatamente isso que você falou, né? Você precisa consultar alguma coisa rápida, né? Pô, você iria até o médico, não sei o que lá. A mesma coisa, né? Ao invés de você ter que abrir um dashboard, abrir uma base de dados para você ler aquela base e tudo mais, pô, a IA vai estar ali do teu lado, ela vai saber o que acessar, ela vai ter as restrições ali, os guardrails necessários para não alucinar e te responder o que você precisa, né? E ela consegue estar ali te auxiliando no seu dia a dia. Exatamente. Então, E eu acho que um ponto também bem importante é só lembrar que quando a gente fala IA, inteligência artificial, a gente não tá falando de uma, né? A gente tá falando de vários agentes. Sim. Então, assim, a gente vai ter um agente que vai ali consultar, pode ter um agente que vai fazer um cálculo, pode ter... E é a gente conectado com a gente para no final ter um agente que vai te dar resposta. Exato. E é isso, entendeu? O mais importante também, acho até que quando a gente fala sobre agentes, é que assim, esses agentes, eles também se adaptam à necessidade e o tom das empresas. sem né? dúvida. Então você não Sim. vai falar com o agente da empresa A e da empresa B e eles vão ser iguais e você tá falando com o mesmo agente. É muito Nem um personalizado. pouco. Exato, porque justamente ele vai se personalizar de Sim. acordo com os dados, né? Do Data Lake, Do knowledge do ali. Data Cloud, que Exato. cada um tem e eles vão entender qual é o perfil. E a gente tem um caso legal aqui dos É? agentes. Nossa, a gente se personalizando por produto. Legal. Pô, alguém que isso. joga cartola não é necessariamente o mesmo público de uma pessoa que assiste novelas na Globoplay. Exato. Sim. Né? Então ele consegue se adaptar também à linguagem daquele público. Então, pô, você entrou lá, você é um assinante, você quer, né, tá querendo tirar uma dúvida da assinatura. Ele vai te falar diferente que você. Ele vai falar Ele vai fala falar- cartoleiro. Fala aí, ele não vai- cartoleiro. ele não vai falar Oi, noveleiro. Oi, noveleiro. Exato. Então, assim, de fato, Mas se você é um entender. noveleiro, ele pode falar oi, noveleiro. É isso. Exato. Por que Então, não? assim, você Então- vai ter esse tratamento, né? Exato, a personalização acho que é um passo que a gente tá seguindo. A gente já tinha com a Stembot uma grande personalização aqui dos nossos produtos, mas agora com o Agent Force ali, né, na nossa camada de atendimento, o céu é o limite, assim, pra gente conseguir personalizar cada vez mais. E esse é o caminho. Então, começamos e o caminho da personalização tá no jogo. O nosso objetivo é chegar na hiperpersonalização, Hiper, né? isso Então, vai ser- assim, é realmente... E principalmente por isso que a Cássia também falou, né, cara? A Globo é uma empresa muito grande e que fala com mais de milhões de uns, né? Então, assim, como é que você realmente garante, né? São perfis muito diferentes, gostos muito diferentes, são produtos diferentes. Então, assim, é o nosso objetivo ali. Estamos aí em 2025 trabalhando para chegar na hiperpersonalização. Então, assim, acho que temos um belo caminho pela frente. Só quero botar um ponto, né? Que isso, de novo, né? A gente volta em dados, né? Eu e a Pamela, a gente troca sim. muito sobre dados. Com certeza. Dá pra ver que eu olho pra ela, assim, Sim, porque a gente é fissurada É o Data A Lake freak aqui. do A gente é dado. fissurada ali por dados bem estruturados, né? Sim. E também pelos health checks que a gente tem que ter na plataforma. E aí, né, nosso Customer Success também ajuda muito a gente nisso. Porque os dados têm que estar bem estruturados. A gente tem que saber que você é você. Você que está entrando no chatbot é a mesma pessoa que está assistindo, que é cartoleiro, que é a mesma pessoa. Pode ser a mesma pessoa, você pode ser cartoleiro e assistir novela. Sim. A mesma pessoa. Você tem que saber que é a mesma pessoa. Você tem que saber que é a mesma pessoa que está no nosso touchpoint de vendas é interessada em telecine. Então, a gente precisa saber que a pessoa, em que canais que ela está interagindo, que assinaturas que ela tem, que conteúdo que ela consome. Ela é multicanal, porque né? Ela é multicanal. É isso, porque muitas vezes quando a gente fala de personalização, tem um ponto que às vezes acontece, que é de você cair numa bolha. Você cair numa persona específica. Sim. Ah, sei lá, eu sou noveleira, então é só novela, Não. que eu só vou ficar É. sabendo de novela. Cara, não, tipo assim, ao mesmo tempo, sei lá, eu não sei, eu vou admitir, gente, não sou tão noveleira, já fui no passado, Já fui, atualmente Sim. não tanto, sou muitas séries e Sim. tal. E dos filmes. E assim, sei lá, eu gosto de filme. Beleza, mas eu também entro na Globo.com e entro no G1 para ver as notícias. E aí tem algumas notícias mais específicas de Rio de Janeiro, né? No caso, sou do Rio. Então, que me interessam, mais de economia, sei lá, saúde, coisas que me interessam. Que a gente pode usar toda essa informação, e aí a gente não está nem falando só de dados transacionais, né? A gente está falando de dados de consumo, a gente está falando de tudo, para exatamente juntar e unir. Uhum. E aí tem um ponto bem relevante ali do Data Cloud, que é você poder plugar tudo isso, né? Independente se você, além dos dados do Salesforce, né? O Data Cloud não lê só os dados do Salesforce. Se você tiver
qualquer outro fora ali, você pode plugar, você pode, se você tiver modelos de propensão, de propensão de churn, de propensão de assinatura, do que quer que seja, você pode plugar também para o Data Cloud. Dá para usar o Zero Copy. Usar o Zero Copy, ou seja, não fazer cópia dos dados. Não fazer cópia, mas usar o Zero Copy favor, também, né? isso. Esse era um desafio que a gente tinha, o Zero Copy veio a mim pra nos A ajudar. gente É muito dado. É Não, muito é dado. é muito Copiar dado, gente, não não é. faz Não dá sentido pra duplicar, né? Não dá pra Não dá pra copiar. ficar copiando todo dia a quantidade gigantesca de dados que a gente tem. Então, o Zero Copy é fenomenal pra gente. De modo algum. E eu acho muito interessante, assim, quando a gente fala sobre hiperpersonalização, eu estava conversando com uma empresa umas 2 semanas atrás, e alguém tinha perguntado para mim assim, Danilo, como é que você vê que o atendimento ele vai ser feito, né? Qual é a, evolução? Você vai me atender no WhatsApp, você vai me atender em chat, você vai me atender... E eu parei para pensar, eu falei assim, cara, quem vai definir isso é você. É isso. Mas Ele vai é depender- exatamente isso. Exato. Ele vai atender aonde você estiver. É onde você Exatamente está, isso. não é Exato. onde eu vou te Você- direcionar. Você dá autonomia pro consumidor final, pro O canal usuário que ele final. Ele vai escolher, eu quero falar pela rede social, eu quero falar por voz. Gente, cada pessoa tem uma preferência. Tem gente que Sim. prefere ligar e falar, oi, eu tô com esse problema, me ajuda a resolver, porque a pessoa... Ou porque ela não tem tanto um letramento digital, fica ali meio na dúvida e tal. Ou então porque ela, de fato, prefere e quer que alguém resolva pra ela. Tipo, eu não Sim. quero eu ter que resolver. Sim. Mas tem outras. Mas eu mudei. Eu era essa 90%. pessoa. Eu era essa pessoa que adorava falar com pessoas, gente. Mas eu mudei, tá? Agora eu testo mas- tudo que eu ligo, eu testo todos os agentes, tudo que tem Não, lá. tá, tudo Pra ver Testo se bem. tá Não, bem. mas aí acho que lugar tem que a eu ver vou agora. também com o nosso lado de tecnologia aqui que a Sim, gente sim. gosta, né? Mas assim, tem pessoas que de fato, tipo, a gente sabe, né? Quando você faz um chatbot, tem um volume sempre alto em todos os chatbots que é para bypassar o bot, falar com o atendente. E aí existem N estratégias, você pode ter a Você mede lá? estratégia. Você Quê? tem essa medição? Tem, meço, Opa! óbvio que meço. Essa é muito boa. Óbvio que meço, A porque, gente né? mede tudo. Porque no final a gente tem que ficar medindo o contact rate que tá chegando no humano. E aí, se por acaso tiver um pico de pessoas ali falar com o atendente. Porque a o gente engraçado é que às precisa- vezes fica insistindo, né? Aí o bot Sim, tem que responder exato. de novo, O bot pessoal. fica mandando Não, e era você isso que fica eu ia querendo falar, falar tem com a alguma- pessoa. Era isso que eu ia falar. Tem algumas estratégias, né, que você pode fazer. E aí vai depender muito da estratégia do negócio, assim, Sim, né? exato. Porque, assim, o negócio pode definir. Não, a gente vai simplesmente facilitar. Se a pessoa quer falar com um humano, que chegue no humano. O problema disso é só, tipo assim, se você tiver um pico e isso assim, inundar a sua operação. Mas quando a gente está falando para tentar ali reter, mas de uma forma que também não seja de muito atrito, você pode botar um contador ali, né? Tipo, Sim, a lógico. pessoa fala uma vez, sei lá, você bota para ser 3 o contador. A pessoa fala uma vez, falar com a gente, aí o bot vai responder. Ah, poxa, mas tem certeza que eu não posso te ajudar? Manda aqui sua pergunta, vai que eu consigo, né? Aí fala de novo. Aí no terceiro, beleza. Aí você transborda para o atendimento humano. Mas você tentou de algum jeito fazer uma Mas isso retenção vale para os ali. agentes internos também, né? Sim. Imagina. Vale, Então, super. pô, eu tô acostumada a pedir uma coisa, eu ligo pra Pamela. Pô, agora, né, a Pamela me disponibilizou lá um agente. Pamela Vai lá AI, no help. Pamela AI. É Eu falo isso. aqui, ó, o desafio do meu time, e que fique gravado aqui. Eu Medo, falei gente. que meu desafio do meu time é lançar Casa AI, em KCA, sabe? Eu falo, gente, tem que lançar. Mas é isso, a gente tá acostumado a ligar pras pessoas, Sim, pedir pra algumas sim. pessoas, só que aquelas pessoas, lógico, né, cada um tem seus domínios, os seus conceitos que elas lideram. E isso serve também para IA no dia a dia. A gente, né, naturalmente eu ligaria para a Pamela. Sim, Pô, por sim. que eu não vou isso. ver se aquela informação está acessível para mim, já está tratada, se a Pamela disponibilizou ela ali, se tem um agente que consegue consultar para mim, né? Então isso é importante. Eu ressalto muito também a IA para os modelos internos, né? Dá para ter muita eficiência operacional. Dá para ter uma tomada de decisão muito mais assertiva. Então, usar para o interno também ali é essencial. Acho que tudo que a gente fala aqui do para fora, Sim. o para dentro se aplica. E tem que E às tem que vezes o explorar pra esses dentro, casos. às vezes é até mais fácil de implementar do que o pra fora. Exatamente. Não que Pra seja ser- difícil implementar Não, o pra sim. fora, Principalmente tá? quando seus dados estão bons. É isso. Se você tem a fundação boa, eu vou falar isso e fico repetindo toda hora. Porque assim, você tem uma fundação boa, pô, os use cases, eles surgem, eles são necessários, eles são rápidos. Então, mas eu falei com muita gente aqui, né? Converso com bastante pessoas do mercado, onde você vê que eles estão ansiosos por colocar um agente, normalmente um agente Tá. para fora, e, né, querer colocar um case muito grande.
E Sim. quando, na verdade, assim, aí você fala, pô, e como é que tá a sua fundação? Como é que estão seus dados? E que momento que você percebeu, falou assim, eu tenho que investir em fundação? Foi, Assim, Foi eu Big tenho Brother. que fazer foi no momento isso. rajada mesmo. Foi no momento Foi no rajada, momento que a gente cresceu rápido, né? Então, que a gente precisou escalar, a gente precisou crescer rápido, a gente precisou reagir à mudança rápido. Mas a gente sabe que reagir no incêndio, né, não é a melhor estrutura. Às vezes não é o melhor caminho que você toma, Não é o melhor né? caminho, Você você vai resolver. A gente reage de algum jeito, porque tem garantia que na semana seguinte, no próximo paredão, no que quer que seja, Exato. não vai acontecer de novo. Sim. Mas não necessariamente é a solução de longo prazo. Então, E a gente vê as certeza. empresas em ciclos, assim, né? Não é um caso só da Globo, de ter uma org que você precisa higienizar, seus dados você precisa rever. A gente vê, assim, cases de milhares de clientes, né? De pessoas que falam com a gente, que passaram ou estão passando, ou estão pensando em passar Sim. por uma revisão da fundação, né? E é essencial hoje, por exemplo, a gente fala dos bots internos, porque a fundação bem consolidada, ali com seus dados bem estruturados, pô, não é um problema colocar o dado no Data Cloud. Sim. Aí não vai ser um problema você colocar ali o Agent Force para ler esses dados. Né? É mais você treinar o seu agente, sua preocupação vai ser mesmo em treinar certo, Sim. né? Em colocar os Sim. guardrails dar as certos. instruções certas, Instruções conectar certas. com a Ter o caso de base. uso bem mapeado ali, para Exato. depois isso se traduzir, né, Uhum. na estrutura do agente. Então, Exato. Se seu dado não tá bom, aí a não vai ler dado bom. Exato. Ela E vai aí ser- ela não vai ser assertiva. Ela não vai ser ser assertiva. Ela não vai resolver. Aí depois a query fica lenta, depois Ela o demora dado pra não tá lá, responder, aí ela ela- demora. E a culpa é do agente. Não, Sim. né? Então a query vai ficar da lenta se estrutura. a estrutura de dados não estiver boa. Pô, né? Tem diversas formas de modelar Salesforce, colocar diversos campos fórmula, campo textos, strings. Se você não pensa numa boa indexação desses dados, as suas queries vão sofrer, né? Tem que pensar em modelagem de dados, Vai tem que ficar pensar. muito solto, né? Vai ficar muito solto, vai ficar, né? A IA não vai conseguir procurar. Assim como Exato. você também não vai conseguir, você vai ter uma baita dificuldade para tirar aquele dado ali. Então, sempre volto nesse ponto, porque foi mesmo o ponto-chave, assim. Eu acho que a gente tomou essa decisão no momento certo. Naquele momento, a gente não sabia o que estava por vir. A gente sabia que a gente tinha que responder rápido a demandas de negócio, principalmente. Né, num produto que se inova todo dia, ali, né, da Globo. E a gente precisava responder rápido as demandas de negócio. A gente sabia que a inteligência artificial estava por vir, né? Mas a gente focou mesmo nas demandas de negócio, em preparar essa fundação para acelerar rápido e crescer, para time to market. Para Perfeito. responder rápido. Para estar preparado para qualquer inovação que viesse, seja IA ou qualquer outra, né? Assim, se você não E tem a veio, fundação... bateu na porta e a gente veio, falou, é isso, estamos tô aí pronto. com os Só vamos aderir, agentes, né? beleza. Sim, sim. E aí eu acho que, Cássia, teve um ponto, né, que você falou, que é, você vê muitas pessoas pensando num caso de uso, né, tipo assim, fenomenal, muito grande, gigante, que vai fazer barulho e tal. Cara, não faz isso. Você não precisa. Eu falo e repito. A gente não precisa fazer viradas drásticas de tecnologia. A gente pode fazer melhoria contínua. Vamos Sim. lá, aplicar o ágil ali. Dá para e fazer modular, dá para fazer Sim. faseado. Exato, entrega valor aos poucos, entendeu? Faz primeiro um agente de um fluxo específico, depois vai para outro. Os agentes, eles conversam com o Einstein Bot, então, assim, você consegue ficar jogando de um para o outro sem problema, entendeu? Então, assim, você não precisa ter um agente que vai fazer tudo. Eu acho isso assim, eu acho isso Segmento. fantástico, porque às vezes a gente tem essa urgência na nossa cabeça que a gente já tem que sair implementando em tudo. Lançou a inteligência, vamos isso. implementar em tudo. Né? Quando, na verdade, quando a gente fala de tecnologia, nunca é uma boa ideia a gente, Não é. Sair a botando gente em tudo. avançar de uma Priorize. forma, né? Priorize Porque suas dores, priorize Tem que seus dados, escolher, assim, modularize muito sua bem, né, arquitetura. Bruno? Exato, exato. E a Globo, eles tiveram um processo de evolução, né? Depois da fundação que a Cássia falou, eles, né, já tinham ali o uso de bots há um tempo. Aí, como a Beli também comentou, adotaram primeiro uma IA interna para esse operador, um conjunto ali de agentes para o operador, para depois expor isso ali para os usuários, né? No caso deles aqui, não assinantes. Então, você não precisa fazer tudo de uma vez, tem como você conviver. Hoje também, o nosso agente, né, o Agent Force, ele está disponível através de API, o que faz com que seja possível até expor esse agente para canal não proprietário da Salesforce, então é uma flexibilidade muito grande para todo mundo. E aí, Tem um lá que a Globo usa bastante, interno. Que dá pra integrar, gente. Temos pra casos integrar. aí, dá pra Temos integrar, casos. funciona. não vou falar o nome da plataforma de colaboração, que é do concorrente, mas aí todo mundo já sabe qual é, uma bem famosa. E o agente está lá porque, assim, pessoal, o agente, a diferença dele, né, para um bot, para um copiloto, é a ação.
E se você tem, né, o CRM ali, né, principalmente Salesforce, você está ali com os dados também muito bem estruturados, conectados no Data Cloud, você consumir isso via Agentforce é um grande acelerador. Né? A Globo, ela está não só com a gente, está com múltiplos agentes, e eu acho que eles percebem também que esse tempo de implementação do agente, ele é muito menor comparado com outras tecnologias. Né? Eu acho que esse é um grande Não, e fora certeza. que também conforme você vai... porque você começa assim, né? Você começa descobrindo a tecnologia, aí você escolhe um piloto, escolhe ali um caso de uso que para você é importante, é interessante, que vai trazer retorno para o negócio e para o consumidor. Você tem que pesar essas duas coisas, porque não pode ser algo que só vai trazer retorno para o consumidor, mas trazer prejuízo para a empresa. Sim. Ou o contrário, né? Só traz retorno para a empresa, mas para o Exatamente. consumidor é péssimo. Então você Exatamente. pesa muito isso. E aí, conforme você vai colocando a mão, vai fazendo, vai botando a mão na massa, vai saindo do outro lado, cara, você vai vendo assim, aí eu posso botar também aqui, aí eu posso botar aqui. Aí quando você vê, você Já colocou em tudo. já foi quase tudo. Agora me diz, né? Eu tô vendo que assim, vocês adotaram bastante coisa, né? Assim, é o dia a dia. Como é que tá os resultados? Vocês sentiram que o resultado veio? Veio. Posso? Pode, a Beli tem resultado. Vou bom. falar o do tô tá aqui na manga, gente. Vou falar aqui especificamente. Aí eu tô falando do externo, tá, gente? A gente botou. O nosso primeiro caso de uso ali foi no não assinante, para chatbot de não assinante no WhatsApp. Ok, legal. Só falar, assim, o não assinante é aquele que tá no vamos nosso quintal. explicar. Isso. Sim, Ele é quem consome já Globoplay. A gente tem o logado free, né? Você não é um Legal. assinante, mas você consome os conteúdos da Globo, Isso. né? Abertos. Você tem uma conta Globo e Pela consome ou os portais ou o Globoplay. Você tá no quintal de casa, mas você não paga nada. Né? Você Exato. tá consumindo conteúdo free. Exato. E a gente teve que bolar uma estratégia para atender essas pessoas, né? A gente não queria sim. desdobrar para humano, tudo. É caro, né? É custoso, né? Demais. E a pessoa não é um assinante. Demais. Então, esse foi um case bem interessante. Ah, Conta aí, bacana. Beli. Porque, cara, é exatamente isso que a Cássia estava falando, assim. Quando você tá falando assim, porque eu atendo a minha base de assinantes. Beleza, você tem uma base controlada, você sabe qual é o volume e você consegue estimar a Sim. sua operação para isso, né? Não só a operação, como, né, toda a cadeia ali, desde o momento do agente, do bot ali que vai reter, quanto que ele vai reter, para poder chegar ali em quantas pessoas você precisa para atender aquela pessoa, aquele público. Quando a gente está falando de não assinante, quando a gente vai para esse público, a gente perde noção de estimativa, porque a gente estava falando, a gente tem realmente mais de 100 milhões de uns que trafegam pelos nossos produtos. Então, eu vou estimar uma capacidade para mais de 100 milhões? Não, porque também não é isso que vai chegar para mim. Sim. Só que, ao mesmo tempo, às vezes tem pico, tem BBB, tem Brasileirão, né? Então, assim, pico, primeira rodada de Brasileirão, Cartola, quero comprar o Cartola. Então, assim... Ainda estou muita aqui, coisa, ainda na estou Globoplay. aqui no Oscar, meu Deus, como é que eu faço pra assinar, entendeu? Quero assistir. Muita coisa, né? Então, assim, é muito Cara, tira o difícil. flash, né? Carol, É isso, cada dia é um evento diferente. é o Papa, Ano do passado, nada, no o meio- Papa é 2 Do dias. nada o Papa, aí tem conclave, aí a gente fica ali, meu Deus, tem que garantir e tal. A gente tava numa Gente, é agenda, muita indo pro agenda. almoço, de repente, abemos Papa. Exatamente, A no gente meio abre da a reunião. monitoria, já começa a monitorar, já consegue ver as filas. Exatamente. Gente do céu. Bom, e aí, assim, pegando nesse daí, por que a gente escolheu esse, né? Porque, principalmente para não assinantes, as pessoas vêm, às vezes, com perguntas muito diversas. É difícil até a gente tem Prever, né? teve o Einstein-Bot ali, né? Que é uma árvore de decisão, só que a árvore de decisão depende 100% do que você consegue prever que a pessoa precisa, né? Assim, se você não prever, ele não vai saber. E quando a gente vai para o agente com o LLM, você consegue melhorar isso. Então, assim, a gente foi para esse caso porque as pessoas vêm com muitas dúvidas genéricas, diferentes, às vezes que a gente não pensou. A gente teve um aumento de 5 pontos percentuais de retenção ali. Legal. Então, de Nossa, não bastante, chegar hein? para o humano, bastante. Além disso, a gente aumentou a assertividade das respostas, que é uma coisa que a gente também se preocupa muito, porque assim, beleza, eu tô retendo mais, mas eu tô retendo mais porque a pessoa abandonou, ficou irritada, não entendeu o que tinha que fazer, ou porque de fato eu tô entregando uma resposta para ela, a resposta que ela precisa, né, para resolver o problema dela.
E a gente melhorou a assertividade em mais de 109% Uau. nas perguntas abertas e fora do escopo do bot, né? Assim, é óbvio que foi aquilo que a Cássia falou. O bot tem os limites. A gente garante ali que ele não vai alucinar. Então a gente Não dá pra perguntar fecha como bem. trabalhar na Globo. Sei. Como trabalhar na Globo? É. Como Ele não vai conheço. responder, gente. Não é esse o objetivo Tadeu, né, dele. no BBB. Gente, eu como O BBB marketing... pode até ser, talvez. Talvez ele Porque fale alguma coisa. tem ali as inscrições e tal. Talvez A tenha inscrição. uma informação. Ó, fica a dica. Eu, fica a como dica. marketing, adoro esses números, né? Quando você Fica a vê dica. isso, né, já fica. Gente, vamos pro Campground rapidinho. Eu recebi uma informação aqui da Oli. Gabi, você tá aí? Olivia, muito obrigada aqui pelo espaço. Agora eu tô aqui com o Dario. Antes de mais nada, me conta e conta pra audiência também quem é você, onde você trabalha, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo. Legal. Meu nome é Dario, eu sou da empresa Atar Comercial. Nós somos uma distribuidora de material voltado para centros automotivos, concessionária e frotista. Legal. A gente usa Salesforce desde 2021 e realmente foi um marco quando a gente instalou o Salesforce. A escala foi gigantesca. Primeiro ano, 35% a mais de venda, margem de lucro aumentando porque foi possível medir tudo o que acontece. Aproveitando, falando também de Tableau, que foi uma das coisas que me motivaram a vir, o Tableau nos deu informações que a gente não tinha sobre nós mesmos. Então, tornou visível aquilo que era do nosso dia a dia, porém a gente não tinha aquele controle. Então, com isso, a gente otimizou demais tudo aquilo que nós tínhamos de informação interna, mas não era visível. Não, que bom, a gente fica muito feliz em contribuir aí para o seu sucesso. E agora que você está aqui no evento, me conta aí algum insight que você já teve ou que você espera ainda aqui do que você vai assistir hoje do evento. Bom, os agentes é a coisa do momento. Todo mundo quer aprender como é e como otimizar. Além disso, até aproveitando, eu estava dando uma olhada a integração o Slack com o WhatsApp, que era uma coisa que eu não sabia que era possível. Tive lá, isso já vai para o nosso roadmap. Em breve a gente vai ter isso internamente. A gente fica muito feliz aí em poder colaborar com você. Espero que você goste do evento. Aproveita o máximo que você puder. E muito obrigada pelo seu tempo. Eu te agradeço. Obrigada. À disposição. Obrigadíssimo. Agora de volta com você, Olivia, aí no nosso estúdio. Obrigado, Gabi. A Oli não tá aqui, mas tudo bem. Estamos dentro, né? Ela tinha comentado lá comigo, mas ok. Bem, assim, inteligência artificial tá em tudo, né? Exato. A gente tá em tudo. Tá na né? minha cabeça. Não, e é Eu sou uma exatamente entusiasta, isso. tá? Então, se deixar... É o hoje, é o agora, né? O futuro já começou, né? Que a gente É é o como futuro mote. já começou. Não, o que Exato. eu acho mais incrível A música assim, vem. música Só vem, vem, assim, no vem. final. Mas o que eu acho incrível, assim, que eu vejo muito é quando você conversa com as pessoas e quando elas vão percebendo as possibilidades. Parece que você abriu um compartimento do cérebro que você não acessava Exatamente, antes. parece. É isso. Sabe, assim, porque é tão, assim, mágico. Aí você começa a escalar as possibilidades, tudo que a gente pode fazer, o que a gente pode gerar. Eu não sei, assim, quem tiver aqui, quem for em próximos eventos do Agent Force, o que eu super recomendo é vá Pra parte de consulta ali, Pra pra parte fazer o agente, né? Faça. pra fazer um agente. Em Faça. 15 minutos Cara, você faz um agente. Gente, é muito mágico, porque isso abre realmente a cabeça pra, tipo assim, cara, é muito possível, é muito rápido. É óbvio que aí a gente volta para o quê? Só vai ficar muito bom e ser excelente ali se você tiver dados estruturados, se você tiver uma Sim. boa fundação. Mas, cara, dá pra fazer. É muito rápido. E o que eu assim. falo muito é que, assim, quando a gente conversa muito com empresas, a gente vê, por exemplo, hoje, uma dificuldade para, por exemplo, pequenas empresas. De elas quererem acessar isso porque elas, de repente, acham assim, mas isso é muito inacessível para mim, eu tenho um time muito pequeno. Assim, se você tem um time muito pequeno, você realmente precisa. Exato. Né? Porque Cria você vai agentes pra fazer potencializar. coisas e usar o seu time pra outras coisas que os agentes não conseguem fazer. E a Exatamente. sinestesia ali de entrar e fazer muda, abre leques, né? Então, assim, o Agent Force Builder lá, cara, ele é simples, assim, ele, né? A gente consegue... É linguagem natural, você tá Você ali. consegue, linguagem mapeando. natural, fazer ali o agente, Ele né? usa a própria inteligência pra ajudar você a fazer uma Exato. inteligência. Então, Exato. assim, Eu acho que, às vezes, para criar ali o agente, é mais fácil se você nem é de tecnologia, não tem um pensamento tão lógico. Sim.
É melhor você, às vezes, sentar junto com a sua área de negócio e falar assim, cara, me conta o que tu quer, o que tu precisa, escreve. Escreve aqui no... Faz um resumo, mas bem detalhado do que você precisa. Escreve Aí você aqui no pega aquilo Builder. dali e joga no Agent Porque assim, Builder. a gente coloca muito de forma muito processual. Se isso, então aquilo, exato, se sei lá o quê, então exato. tá. Então Não. se somente ser, faz e não aquilo. é assim, Aí você tá travando a tua IA, Sim. Aí você tá vai só fazendo por uma aqui. árvore de Aí decisão. você tá... Até porque você nega, né, o comportamento, né, Exato. pra ela também poder aprender. Exato. Exatamente, você limita ela todo mundo. Você fala só Exato, aqui, vai aqui, vai que ela exatamente. vai. Né? Você tá limitando. Então, assim, pro pequeno, né? Pô, experimenta, vai lá, coloca, né? Então, entenda seus processos, né? Tem que entender seus processos e seu negócio. Então, pô, pega uma gama de dados ali que você tem um desafio, estruture bem aqueles dados, garanta que ele tá bem estruturado e coloca aí ali. Então, vai lá e coloca para rodar processos complexos, processos, né, onerosos. Sim, talvez. demais. Então, escolher os processos onde colocar, escolher os dados, né, não precisa fazer toda a fundação de dados de uma vez, deixar todos os dados lindos. Isso é utopia. Isso é utopia. Falar que, né, não vou falar aqui que 100% dos nossos dados estão completamente maravilhosos. Sempre vai ter coisa para melhorar ali. Então, pô, escolha, modularize sua arquitetura, pense em dados que você quer. Por exemplo, a gente começou pelo catálogo de produtos, a gente foi para as nossas ordens, foi para nossas assinaturas, para nossas contas, mas a gente tem muito mais dados. Então, escolha, né? Escolha seu use case, escolha os dados que você precisa ali. Então... Exatamente. E, né, aquilo que a gente já conversou, você não tem que fazer tudo de uma vez. Não. Começa não. por etapas. Nem faça tudo de uma vez. A recomendação é, não faça tudo de uma vez. Vai colocando camadas. Puxa, e assim, e não decide sozinho. Traz a área de negócios para decidir junto com você. Traz a área de experiência, de usabilidade ali. Se você estiver pensando para externo. Para interno também, se você tiver usabilidade para os sistemas internos também. Cara, traz, bota para mesa, faz uma cocriação, pensa ali, define o caso de uso junto, porque isso vai fazer com que todo mundo queira que isso vá pro ar, entendeu? Vai estar todo mundo ali trabalhando por aquele mesmo objetivo. E testa, então... e usa. E testa. E testa. Testa, Agora me usa, diz, testa, usa. nesse processo todo, vocês tiveram alguma coisa inesperada que veio e falou, nossa, podemos fazer isso? Sim. No meio do Sim. caminho, sem muito planejamento, foi Eu acho que é surgindo. toda hora, assim, né? A gente teve um papo com a Pamela semana passada, coitada. Acho que ela chegou lá achando que a gente ia falar de um case, daqui a pouco a gente começou... Não, porque pode fazer isso, pode fazer mais aquilo lá, vamos botar naquele lugar. Quando a gente começou a abrir, né, o Agent Force Build, cara, foi uma expansão mental, assim. É isso. Por isso que eu falei, eu recomendo, venham a algum evento do Agent Force, vão ali na parte de consultoria, senta junto com o consultor ali, para montar o seu agente. Cara, aquilo dali abre e você fala, tá, beleza, então eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, ok, tá. Perfeito. E eu acho que Vamos lá. quem não tá no evento, né, porque tem muita gente que tá assistindo a gente aqui, dentro do Trailhead existem alguns módulos em que dá para fazer isso, então é muito legal Sim. que as pessoas Maravilhoso. conseguem, ali por conta própria, gerar uma org. Você não vai ter a experiência de uma pessoa, como é aqui Você no quer seu Consultation. playground. Eu adoro, né? A Cássia aqui é Você não vai super poder ficar ali ranger do lado aqui. da Pamela falando, Pamela, mas e se puder fazer isso? Se pensar nisso em Não, outro caso? o meu time que lute, né? Porque às vezes eu fico fazendo meus trailheads, eu abro lá abro meu playground, aí de repente eu chego assim, sabia que dá pra fazer tal coisa? Ah, vou ver, vou ensinar então. Eu fiz um case esse aqui. E eu acho que é muito importante, né? Ter essa, realmente, você colocar a mão na massa. E aí, Danilo, você perguntou para ela de insights. A minha percepção, né, de quem assistiu elas tendo os insights, eu acho que o pessoal se surpreende muito com o Agent, é realmente essa facilidade da tradução entre a ideia que você tem e isso acontecer na prática, porque é muito rápido. Você descreve, linguagem natural, a gente diz que se você pode descrever, o Agent Force pode fazer. Então, elas viram ali, né, nessas interações que a gente teve, que com um pouco ali de, bom, o que é o papel desse agente, o que ele vai fazer, ele já consegue, ele mesmo, sugerir tópicos, sugerir instruções de como ele vai atuar e conectar isso com ações. Né? Finalmente alguém e que aí pode eu me acho- entender. E aí tem um ponto aqui do que a Pamela falou, que é um aprendizado também, que é bem importante também. A gente está muito no modelo mental que a gente está acostumado com a árvore de decisão, né? Isso. Com o chatbot ali, com o Einstein. Cara, o modelo do agente é diferente. Você limita certas coisas, mas você não vai colocar nas instruções as informações e limitar ali, né? Você vai conectar uma base de dados para ele poder ter exatamente a gama e conseguir
funcionar da maneira mais eficiente possível, sabe? Nossa, bati no microfone sem querer. Mas posso falar uma coisa? Pode, não, que deu fica à errado? vontade. Posso falar o que deu errado? Pode. Porque acho que assim, cara, a gente fez... Estamos na cozinha. A gente fez agente assim, a gente limitou a gente pra caramba, entendeu? Esse agente que a gente tem hoje, quando que a gente começou ele, a gente começou a perceber ali que tinha umas respostas que a gente queria... Cara, ele ficava falando a mesma coisa, ficava meio travado. Exato. A gente ficou assim, meio em estado de desespero, né? Ficava, gente, que a gente meio burro, né? Tá meio burrinho. Mas, cara, quando a gente foi ver o que a gente tinha feito com ele, tava horrível, entendeu? Então, assim, As instruções por trás. as instruções que a gente Exato. deu não foram boas, né? E, de repente, a gente simplificou muito a forma que a gente o construiu, né? E ele ficou muito mais assertivo, muito mais inteligente, muito mais dinâmico, muito mais com linguagem mais natural. Então, assim, né? Eu acho que tem que arriscar e tem que errar também. Sim. E Mas, errar e por responder. favor, errem, aprendam rápido, vejam o erro rápido e aprendam, e aí ajustem. Sim. É isso. Agora vocês me trazem para um ponto. Assim, se vocês pudessem compartilhar, cada um insight, para o pessoal sair daqui e pensar, o que vocês compartilhariam? Pode ser insight de processo, pode ser insight de abre a cabeça. Primeiro eu falo assim, gente, fundação é inegociável. Perfeito. Assim, essa frase tem que ficar. Uma boa fundação, ela é inegociável. Né? Então, assim, beleza, vamos para a IA. Eu vejo muitas empresas preocupadas em colocar um case muito grande, que atinge muitas pessoas, de inteligência artificial, né? E muitas vezes estão negligenciando o básico. Né? Então, assim, a fundação, ela é inegociável. Então, atue nela, deixa ela preparada o quanto antes. Então, tome as decisões que precisam ser tomadas. Tem muita gente que está em dúvida se vai migrar de Oracle, se não vai, como vai higienizar dados. Então, assim, tome a decisão e arrume sua fundação. Fundação é inegociável. Sempre com a base. Ter uma base Pamela, forte. quer falar? Quer falar um? Qual é Não, o seu? beleza. Eu acho que tem um ponto importante que é colocar a mão na massa. Está disponível para todo mundo, então você treinar, né, ali, fazer um Agent Force, está disponível para todo mundo sem custo nenhum, então façam. Não é uma coisa que dá para só ler a teoria. Eu acho também que mesmo a pessoa que está numa camada gerencial, tanto, né, a Cássia aqui quanto a Isabelle são gerentes, mas já colocaram a mão na massa, já viram como é fácil fazer. Então, eu acho que todo mundo que está ali num time de tecnologia precisa construir um agente. É uma coisa simples. Então, você fazer um agente vai abrir a sua cabeça de casos de uso que você pode habilitar, da facilidade que isso acontece. Então, a minha sugestão é essa, pessoal. Pratiquem, põe a mão na massa. Isabelle? Cara, pra mim, é o que a gente já falou bastante, mas assim, não vai querendo botar em tudo. Escolhe muito bem o caso de uso. Você tem que parar e pensar, cara, nesse fluxo daqui eu tenho menos retenção, eu preciso melhorar aqui, então vou escolher esse, vou trazer retorno para a empresa, vou trazer um retorno porque eu vou estar acertando melhor o que o usuário quer. Se for interno, também, mesma coisa. Cara, qual é a sua maior dor? Ah, o time de negócios está o tempo todo pedindo para... Tipo, precisa que a gente libere ali. Ah, poxa, você consegue puxar quantos usuários, né? A base de usuários que entrou por determinada oferta. Cara, assim, vê quais são as dores principais ali, mapeia, escolhe 1, 2, 3 casos de uso no máximo para começar ali. Erra. E erra. Ideia. E erra, assim. Mas erra pequena, né? Assim, é a cultura do Controlado. erro. É a cultura do erro. É tem o isso. péssimo. Você erra pequeno, aprende Experimente. rápido, Experimente. ajusta e bota no ar, entendeu? Então, assim, bota num taxa B, a gente fez isso, a gente liberou o piloto num taxa B, botou ali para 10% só, com A Einstein base, Bot, aí você consegue ter a comparação dos números. Então, assim, escolha pequeno ali, mas que vai ser importante para sua empresa e teste. É isso. Mas Perfeito. eu tenho um último. Pode Você falar. vai falar o seu insight? Não. Pode falar que eu encerro com o meu. Tá Tá bom. bom. A gente tem um que é inegociável também, que é pessoas no centro. Ah, sim. Ah, sei. Então, Esse assim, não hoje existe. é um orgulho estar aqui. Né? Meu time passou aqui várias vezes, dá vontade de abraçá-los, de puxá-los para a sala, mas assim, sei que estou representando um time maravilhoso. E pessoas é o que fazem isso acontecer. Então, pessoas no centro, invista nas suas pessoas, capacite as suas pessoas, né? Coloquem elas para brilhar e dê autonomia para elas, né? Provoque elas para elas criarem, para elas estarem, né? Mão na massa, para escolherem cases, para trazerem. Então, pessoas no centro. Porque Muito bom. no final, a gente está aqui representando, né, a Globo.
E principalmente representando essas pessoas que foram as pessoas que botaram no ar. Fizeram A gente tudo isso orientou. acontecer. Ajudaram, A gente não, no com máximo certeza. orientou ali, mas quem São botou mais de no ar 16 são os times, times. mais de Então, 200 assim, pessoas. É muita gente. Assim, Isso só para essa essa pedaço que a gente divisão, tá falando, né? Globo mesmo, 14 mil. Então, a minha assim, dica é só assim, se joga. Aprende, entendeu? Não É tenha isso. medo, se Não tenha medo de errar. abra a mente. E é isso. E, gente, eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Adorei. Acho que o papo rolou super descontraído. Eu tava pensando, nossa, mas como é que a gente vai conversar? São temas muito complexos. Só vamos bater Só vai. papo. Muito obrigado pela presença. A gente tá muito feliz com isso. Pamela, Cássia, Isabelle, muito obrigado. E, gente, obrigado também por vocês estarem aí, né, vendo a gente aqui. E a gente volta em 10 minutinhos, a partir das 5 horas da tarde, pra gente fazer aquele ramp-up, pra gente fechar, conversar sobre os insights que a gente tá tirando de hoje. E vejo vocês daqui a pouco. Um abraço. Obrigada. Obrigada, Valeu, pessoal. gente. Obrigada. Obrigada, Danilo. Obrigada.